Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui e hoje nós queremos trazer mais uma partidaça do Legends of Chess, sexto dia de preliminares. Hoje nós vamos ver uma partidaça entre Anand e Ian Nepomniachtchi. Depois da partida eu quero mostrar para vocês, como de praxe, aí a classificação depois desse sexto dia de preliminares e também as partidas que rolaram nesse dia. Você que gosta muito do nosso canal, já deixa aquele seu like de mestre, compartilhe com os amigos se gostarem bastante desse vídeo. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acionando o sininho de notificações para não perder as nossas novidades. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês que me seguem aqui na Companhia do Xadrez, pessoal aí dos quatro cantos do Brasil, e vocês também de fala de língua portuguesa que nos acompanham também aí dos países estrangeiros. Aquele abraço, obrigado por prestigiarem os nossos vídeos. Deixa aí nos comentários, você que não é do Brasil e acompanha nossos vídeos, que eu quero mandar um abraço especial para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Vamos então aqui para a partida entre Ian Nepomniachtchi de brancas, jogando contra o Tigre de Madras, Viswanathan Anand. E a partida vai começar aqui com uma siciliana, E4, C5, cavalo F3, E6 e depois de cavalo C3, cavalo C6. Aqui uma linha que por transposição vai entrar na taima 9, agora o Ian Nepomniachtchi vai jogar o lance D4, vem aqui C por D4, tradicional na siciliana, é para isso que se joga esse peão aqui, para eliminar o peão de D4 e não deixar as brancas com o centrão aqui montado, né? Tomou em D4, cavalo por D4 e aqui dama C7, caracterizando aí a escolha do Anand. Sempre estou puxando essa barrinha aqui do chess.com, né? Bom, mas vem aqui dama C7, então a escolha do Anand entrando na taima 9 e a partir daqui as brancas têm muitas opções. É possível continuar aqui com bispo E3 ou bispo E2, fazer uma formaçãozinha um pouco mais clássica. Pode ser jogado aqui G3 para afianquetar o bispo. O Nepomniachtchi vai jogar aqui o lance A3, que inclusive já foi escolha aí do nosso campeão mundial, o Magnus Carlsen. Já experimentou esse lance, Magnus Carlsen contra Hare Krishna em 2016 em Stavanger, com uma bela vitória contra Hare Krishna. O Ian Nepomniachtchi também já utilizou essa variante com A3 contra Matlakov esse ano, uma partida interessante aí online. Tá? Matlakov aí perdeu a partida em 66 lances para o próprio Nepomniachtchi. Aqui o Nepomniachtchi está usando a mesma variante contra o Tigre de Madras. Será que ele está cutucando? Onde que ele vai cutucar o Anand? Vamos ver como continua a partida. Aqui vem o lance A6. Depois de A6 vem bispo E3. A ideia do Nepomniachtchi com bispo E3 é manter o cavalo de D4 protegido para que ele possa, então, desenvolver a sua dama via F3. Então, aqui vem cavalo F6, dama F3. Desenvolvimento tranquilinho por enquanto. Vem o B5 do Anand, já fazendo aquele avanço na ala da dama para poder golpear a ala da dama, tomando mais espaço, deixando a casa B7 para o desenvolvimento do bispo de C8. Muito natural aqui. Aqui sim é o lance onde o Nepomniachtchi vai começar a cutucar o Tigre de Madras com vara curta, porque ele manda aqui o lance E5 e a partir da partida aqui vai ter um caráter bastante incisivo, bastante tático. Não pode piscar, senão o negócio pode pender rapidamente para um dos lados. Então E5 já está atacando o cavalo aqui em F6. O detalhe é o seguinte, que dama e cavalo podem capturar E5. Entretanto, tem o problema da dama estar aqui em F3, na mesma diagonal aqui da torre lá em A8 desprotegida. Então, o Nepomniachtchi jogou E5 com ideias táticas bastante incisivas, não jogou de bobeira, não deu um peão de graça aqui não. O Anand vai ter que saber jogar direitinho essa posição. Por exemplo, dama por E5,
viria cavalo por C6, né? Então dá problema. Cavalo por E5 já cai direto a torre lá. Então a Nandi não vai tomar este peão em E5, vai continuar aqui com cavalo por D4. Cavalo por D4 já eliminou uma peça do seu adversário, atacou a dama e ameaçou entrar em C2. Então não dá tempo do Nepomniachtchi tomar aqui em A8, porque senão viria cavalo por C2 e fatalmente a torre de A1 também vai cair. Aqui então o Nepomniachtchi continua com bispo por D4. Veja que agora a torre está atacada ali em A8 e o cavalo está atacado em F6. Tem que resolver essa situação. O Anand vai então fazer este ganho de tempo com bispo B7. Desenvolve o bispo, ataca a dama em F3. A dama se retira para G3 e vem cavalo D5. Depois de cavalo D5, cavalo E4. É a continuação do Nepomniachtchi, onde ele tem uma peça bem centralizada. O peãozão está aqui apoiando, às vezes, o cavalo entrar nesta casa em D6. Uma posição interessante aqui. Ideias típicas contra a variante Taimanov. Tentar tomar as casas pretas com este cavalo centralizado. O Anand vai jogar aqui o lance dama por C2. Corajosamente entra em C2, ataca o cavalo ali em E4 desprotegido. O Nepomniachtchi vai defender o cavalo com o bispo D3. Veja que a dama está apoiando o bispo. E aqui o Anand volta com a dama em A4. Faz um recuo ativo, atacando o bispo desprotegido em D4. Para não cair o bispão, aqui o Nepomniachtchi já joga um lance que não sei se ele calculou tudo, mas já começa a dar um sério problema para ele. Depois de B4, o Anand vai entrar de sola na formação aqui do Nepomniachtchi. O computador aqui sugere o lance um pouco mais calmo, que é o lance bispo C5. Bispo C5 para, de repente, trocar os bispos de casas pretas e ter a casa D6 pronta para o cavalo entrar. Bispo C5 não vai se comprometer tanto. Por exemplo, depois de dama A5, cheque, tem que tirar o rei, não dá para cobrir de peão aqui, porque tem cavalo B4. Vamos lá, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Dama A5, cheque, se jogar B4, tem cavalo por B4. Olha a torre desprotegida aqui. Então esse é o problema. Então depois de rei E2, bispo por C5, cavalo por C5, bispo C6. As pretas não estão devendo nada. E aqui as brancas podem continuar com o cavalo E4, podendo usar aí a casa D6 ou mesmo a casa F6 no caso de um roque. Então, o computador dá aí uma leve vantagem para as pretas, mas é bem jogável aqui a posição para as brancas. Diferente do que aconteceu na partida, depois de dama A4 foi o lance B4 do Nepomniachtchi e o Anand já mandou a bomba bispo por B4 cheque. Esse bispo não pode ser capturado, na verdade ele vai ser capturado, mas já está levando aí 2 peões, bispo por B4 cheque, vem A por B4, dama por B4 cheque, está levando o segundo peão e olha só, o bispão aqui está caindo também em D4 depois desse cheque, ou seja, o Nepomniachtchi sacrificou aí 3 peões nessa brincadeira. Por quê? Na continuação ele joga aqui bispo C3, vem cavalo por C3, ele manda cavalo D6 cheque, e depois de rei F8 ele não pode tomar o bispo em B7, porque senão ele perde a dama. Se agora cavalo por B7, tem cavalo E4, ataca a dama, está em xeque o seu rei. Então aqui depois de rei F8, cavalo D6 cheque, rei F8, ele faz o seu roque. Ele não pode capturar B7 depois de bispo C6. O que aconteceu? A posição que surge no tabuleiro é um Anand com 3 peões de vantagem e o Nepomniachtchi vai ter que mostrar se ele consegue atacar o rei, Se tem algum trunfo aí para, com a posição desse cavalo centralizado, enfiado lá na defesa do Anand, e as suas peças possam atacar aqui esse rei que não rocou. A única compensação que nós vemos é essa aí.
tá? Três peões por essa posição um pouco vulnerável aqui do rei preto. Mas nós vamos ver que o Nepomniachtchi não acertou a mão aqui, não conseguiu criar ameaças. Ele continua aqui com torre A C1, tá? Colocando sua torre já mirando aqui o cavalo. Vem o lance F5, já bloqueando aqui as ações desse bispo de D3. E agora a continuação é dama G5 do Nepomniachtchi, que não ajuda muito as suas tropas. Por quê? Porque agora o Anand vai conseguir jogar o lance dama D4, atacando o peão em E5 e atacando o bispo em D3. Mas Anderson, o que ele deveria jogar aí? Bom, o Stockfish deu a ideia dele jogar depois de F5 com o lance F4. O bispo estaria protegido ainda pela dama e o peão de E5 seria fortalecido. Depois, se ele quisesse, ele continuaria aí com esse tipo de ameaça, né, de jogar com dama G5 e ameaçar o sacrifício aqui em F5. Tá? Provavelmente era a ideia inicial dele aqui com o dama G5. Mas vamos para a partida ali, depois de F5 e dama G5 do Nepomniachtchi. Como que o Anand continuou? Dama D4, ameaçando o bispo, ameaçando o peão. Se esse peão em E5 cair, acabou a vida das brancas nessa partida. Tá? Então o Nepomniachtchi resolve sacrificar o bispo e joga aqui torre F1. Anand agradece, dama por D3, vem aqui dama H5, ameaçando o mate. Vai vir umas ameaças interessantes aqui. O Anand vai ter que andar no sapatinho, como diria a história, né, para não abrir muito a guarda. Aqui tem a ameaça de mate marota do Nepomniachtchi, dama F7 cheque, mate. Vem então G6 para impedir, dama G5 volta para entrar aqui em F6. Vem rei G8, vai acertar lances únicos aqui o nosso grande mestre Anand. Ao tigre de Madras aqui rebolando para não levar um checkmate. Joga rei G8, praticamente única. Vem o lance dama E7, ameaçando outro mate maroto aqui em F7. Torre F8 para defender é a única. Vem aqui o lance cavalo E8, ameaçando de novo mate maroto em G7. E então torre F7 também. Mais um lance único defensivo aqui para defender este mate. A continuação vem com cavalo F6 cheque, vem rei G7, cavalo H5 cheque, é o lance do Nepomniachtchi. Esse cavalo não pode ser capturado se o Anand quiser lutar pela vitória. Por quê? Porque depois de uma tomada aqui em H5, teremos dama G5 cheque. E aqui as pretas não conseguem safar o seu rei desse cheque perpétuo. A rei F8, dama D8 cheque, rei G7. E eternamente ficará esses cheques aqui em G5 e D8. Então o Anand percebe isso. Depois de cavalo H5 cheque, ele joga o lance ganhador, que é rei H6. Sai com seu rei do castelo e vai dar uma volta ali no centro do tabuleiro, nas linhas centrais, né? E daqui a pouco vai até invadir as linhas inimigas. Depois de rei H6, vem dama por F7. A dama estava atacada ali pela torre, né? Dama por F7, agora rei por H5. Torre E3 ameaçando a dama, tentando trazer aí a torre para atacar o rei pela terceira fileira. Vem o cavalo E2 cheque. Rei F1 é o lance. E agora bispo por G2 é o lance do tigre de Madras, entrando de solo aqui, né? Falando assim, ó, você não vai salvar essa partida, seu Nepomniachtchi. Você vai ver o que é bom para a tosse. Né? Depois de bispo por G2, o rei não pode tomar em G2, porque senão segue aqui dama D5 cheque, livrando a dama do ataque dessa torre, e em seguida cavalo por C1. Uma vantagem material decisiva para as pretas. Depois de bispo por G2, Nepomniachtchi ainda tenta jogar com rei E1 e a partida segue aqui com cavalo por C1. Sacrifica tudo, sacrifica a dama, na verdade, para limpar o tabuleiro. Vai ficar só a dama e o rei daqui a pouco, né?
Só a dama e o rei branco contra um exército enorme de peças pretas, né? Muito bem, então aqui vem cavalo por C1, vem torre por D3, cavalo por D3, cheque, não, cheque, isso mesmo, cheque, vem aqui o lance rei D2, cavalo por E5, ataca a dama ali em F7, dama em G7, ataca a torre, aqui vem cavalo F3, cheque, rei E3, torre C8, agora a torre pode usar a coluna para se juntar ao ataque, para se juntar às suas amiguinhas ali na ala do rei, cavalo e o bispo. E essa dama vai fazer o que para ajudar o seu monarca? Seu maridão que está de calças arriadas aqui em E3, tá? Sentindo que o seu fim está próximo, né? Vai fazer o que essa dama? Bom, ele tenta aqui Nepomniachtchi jogar com dama por H7. Vem rei G5. Depois de rei G5, dama E7, cheque. Agora sim ele vai para G4. Depois de rei G4, H3 cheque, bispo por H3. As pretas já estão ganhas. É muita peça pela dama, né? Então, as pretas já estão ganhas. É só o rei ficar livre de cheques e com as peças que sobraram, peões, torres, rei, cavalo e bispo, arrumar aqui o ataque final contra o rei branco. Depois de bispo por H3, partida continua aqui com dama D6, que é um lance que facilita o trabalho do Anand, já que agora ele pode inevitavelmente ganhar esta dama adversária. Ou ele dá um mate, ou ele ganha a dama adversária. Então aqui ele mostra toda a sua maestria de campeão mundial, jogando torre C3 cheque, e depois de rei E2, vem aqui o bombástico bispo F1, lance bombástico para poder fazer com que a dama adversária caia ou então o rei leve um checkmate. Por exemplo, aqui depois de rei por F1, o Anand jogou torre C1 e o Nepomniachtchi abandonou. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, depois de bispo F1 cheque, para mostrar para vocês que rei D1 já perde a dama de imediato com torre D3 cheque. E o final é ganhador para as pretas. Então ali depois de rei por F1, torre C1, o Nepomniachtchi abandona a partida, tendo em vista que, se rei G2, temos um torre G1 checkmate. E se rei E2, é possível forçar a queda da dama, jogando torre E1 cheque, rei D3, torre D1 cheque, o rei tem que jogar para alguma casa, e torre por D6, lá se vai a dama, e daqui a pouco o rei vai encarar o seu trágico final em poucos movimentos. Então, torre C1 forçou aí o abandono do Nepomniachtchi, uma partidona aqui do Anand, Tigre de Madras, dando uma aula de siciliana para o Nepomniachtchi. Eventualmente, essa partida levou o match para o Armagedon e eventualmente o nosso Nepomniachtchi deu a volta por cima e venceu o Armagedon. E nós vamos ver com mais detalhes o que rolou nesse 6º dia de partidas das preliminares na próxima tela com o nosso aplicativo do Chess24. Vamos lá! Então eu estou aqui com o 6º dia, 6ª rodada das preliminares do Chess24 Legends of Chess, já no aplicativo do próprio Chess24, mostrando aqui para vocês o que rolou entre os jogadores no emparceramento de hoje. Então vamos lá, Anand contra Nepomniachtchi, nós temos aqui o 3-2, foi um match acirrado, empate na primeira partida, Nepo abriu a vantagem na segunda, empate na terceira, Anand nessa partida que eu mostrei para vocês venceu maravilhosamente, e uma pena que depois dessa partida ele veio a sofrer a sua derrota ali no Armagedon, então perdendo aí o mini-match para o Nepomniachtchi. 3-2 então para o Nepomniachtchi. Aqui o Peter Leclerc enfrentou a Nishikiri
E tivemos empate na primeira, Nishigiri vencendo a segunda, Peter Leco vencendo a terceira e o Nishigiri fechando o mini-match com a sua vitória aqui, que garantiu essa vitória aí para o Nishigiri. 2,5 a 1,5. Um match acirrado também aqui entre Boris Gelfand e Vladimir Kramnik. Começou com uma bela vitória do Boris Gelfand, seguido de um empate. Uma vitória bonita aqui do Vladimir Kramnik na terceira partida. Na quarta partida, mais um empate. E no Armagedon, Vladimir Kramnik vence a partida aqui jogando de brancas, uma bela partida. Vamos voltar aqui para ver o próximo emparceramento de Jinglirin e Magnus Carlsen. Um empate na primeira partida, uma vitória de Magnus Carlsen na segunda partida, que foi suficiente para ele vencer o mini-match, porque eles empataram a terceira e a quarta partida. Magnus Carlsen vencendo todos os seus mini-matches, não dando muitas chances. Parece só o Vassily Ivanchuk colocou aí um pouco de problema para o Carlsen, mas mesmo assim o Carlsen deu o seu jeitinho e venceu também o Ivanchuk. Então Magnus Carlsen aqui mantendo a liderança, vencendo o Jinglirin. E Vassily Ivanchuk enfrentou aqui o Peter Svidler. Match acirrado também, que se definiu no Armagedon. Como que foi esse match? Já o Tio Chuck venceu aqui a primeira partida, veio uma vitória do Svidler na segunda partida, empate na terceira, empate na quarta, e no Armagedon o Svidler se deu bem e venceu a sua partida, jogando de brancas inclusive. Parabéns aí ao Peter Svidler. Depois de todos esses resultados, nós tivemos aí a classificação. Se você tem aí o aplicativo, vocês podem clicar nesses 3 pontinhos e ver a classificação até o momento. Magnus Carlsen ainda segue em primeiro, Nepo em segundo, Vladimir Kramnik pulou para terceiro aqui, Peter Svidler, Nishigiri, Peter Leco, Boris Gelfand, Vassily Ivanchuk, Jinglirin e Anand por último. É uma pena ver o Anand por último. E o Jinglirin também não indo tão bem. O Vassily Ivanchuk também não é legal vê-lo aqui pelas partidaças que eles têm feito, né? É o Tio Chuck dando show, mas não pontuando nesse modo aqui de mini-matches, né? Então tá aqui o Ivanchuk, Boris Gelfand. Bom, vamos ter, por enquanto, Peter Svidler, Vladimir Kramnik, Jan Nepomniachtchi e Magnus Carlsen na fase de playoffs. Só os 4 primeiros estarão nos playoffs. Por enquanto é esses nomes, mas pode mudar alguma coisa aí até finalizar as 9 rodadas, né? São 10 jogadores, todos vão jogar um mini-match contra os outros 9 jogadores. Então teremos aí 9 dias de preliminares. Algumas mudanças podem ocorrer então nesses 3 dias que faltam. Vejo vocês então no próximo vídeo. Aquele abraço. Não deixem de like de mestre, colocar o like de mestre aí, compartilhar com seus amigos se vocês gostaram, e também de se inscrever no canal, não esquecendo de acionar o sininho de notificações. Fiquem com mais alguns vídeos aqui do Chess, confundindo aqui, do Legend of Chess, a playlist do Legend of Chess. Se vocês perderam alguma das partidas, estão todas aí, e também participem do meu grupo no Telegram para pegarem as PGNs comentadas. Vamos ficando por aqui, aquele abraço, bons treinos e até a próxima.